Olá, estudantes! Sou o professor Edjailson Moura e hoje a gente vai falar sobre cálculos básicos em logística da unidade 2, com o tema Dados apresentados em planilhas, gráficos e mapas. Vamos lá, pessoal? Então, nessa segunda unidade, trataremos de assuntos sobre a gestão dos custos na área de logística, cubagem dentro dos armazéns e grandezas de medidas. Percebam que todos esses assuntos são bem pertinentes à nossa área, né, de trabalho. Por exemplo, a cubagem é a forma com que a gente vai calcular o que vai caber dentro ali daquele veículo, por exemplo, né? Diminuindo assim os custos, otimizando o espaço e a grandeza de medida. O que é isso? Tá lembrado? Lá no ensino médio a gente usava grandeza de medida, é o metro, é o quilômetro, né? Então, tudo isso é grandeza de medida. E tudo isso a gente está diariamente ali, dentro da logística, utilizando essas grandezas. Então, perceba que a matemática ela está ali, ó, trabalhando juntinho com a logística, não é verdade? Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai ver na aula de hoje, o custo de armazenagem e movimentação. Então, o custo de armazenagem ele representa a junção de todas as despesas envolvidas na área física ocupado pelo armazém. Alguns desses custos, né, eles estão relacionados por exemplo, ao contrato de aluguel. O aluguel, né, aquele aluguel que eu passo mensalmente, é um custo, né? A manutenção dos equipamentos utilizados, né? Todo mês fazer aquela manutenção preventiva ou até mesmo a manutenção corretiva é custo que está tendo ali para a área de logística. Por exemplo, a aquisição de equipamentos, né? Uma paleteira, um porta-pallet, são custos de aquisições, né? A mão de obra dos operadores, né? Do pessoal ali envolvido. Seguro, né? Alguns prejuízos, né? Que há dentro ali de um armazém, na área de logística. Ou, por exemplo, até mesmo a questão do furto que acontece em alguns casos, né? A gente sabe que pode haver algum furto de mercadoria e isso também é prejuízo. Então, perceba que tudo isso é custo logístico. E como é que a gente calcula esses custos? Matemática. Então, a gente só vai calcular, a gente só vai conseguir dimensionar o tamanho desses custos a partir da matemática. Aí é que a gente vai começar a fazer as adições desse custo e a gente vai conseguir chegar ali a um custo total, não é verdade? Então, quando a gente fala sobre as grandezas de medida, né, o valor posicional, a unidade, a dezena, a centena, a milhar, né, tudo aquilo que se pode medir, né, em um instrumento ou contar uma coleta é conhecido como uma grandeza, né? Então, medir e comparar grandezas de mesma natureza, mesma espécie. Por exemplo, 2 comprimentos, 2 áreas, 2 volumes, isso aí são grandezas. Eu não posso, por exemplo, calcular, né? Eu não posso medir volume ser igual a distância. Grandezas diferentes, volume é volume, distância é distância, área é área, tá bom? Então, a gente tem que ter essa ideia aí que são coisas distintas. Então, só para vocês terem ideia, eu trouxe aqui um pouquinho da história das grandezas de medidas, né? Na época em que ainda não existia, né, esse sistema métrico, o pessoal ele era bem assim, curioso com as medidas que ele utilizava, né? Então, tudo se tornava uma medida para ele. Por exemplo, o palmo. Vamos medir o palmo aqui. Quantos palmos tem aqui esse banco, né?
Por exemplo, a largura, quantos pés tem essa caixa, essa pedra, né? Para você ter ideia, até o braço do faraó era tido como uma unidade de medida, né? Então, assim, não era algo padronizado, né? Mas isso aí ficou para trás, né? Então, esse tipo de medida já não existe mais, aí desde 1790, quando lá na França recomeçava é, a vida econômica, social, né, após a grande revolução, que marcou a história do Ocidente, que foi quando surgiu aí o sistema padronizado de medidas que a gente utiliza até hoje, né? Então isso daí, aquele metro que a gente tem em casa aí, aquela fitinha métrica, que certamente você tem na sua casa, essa unidade de medida, essa fitinha métrica ali, ela surgiu aí desde 1790. E isso aí ajudou, lógico, o mundo todo, né? Todas as áreas, não só a área de logística, mas todas as áreas, a ter um padrão de medida, né? Que a gente pudesse ter mais confiabilidade nele. Imagina, será que o palmo seu é o mesmo palmo de um amigo seu? Né? Vê que loucura como era medido isso antigamente, né? Então, na logística, a gente pode usar, né, esse sistema de medida por várias áreas, né, tais como a armazenagem, a cubagem, o descarregamento, entrega, a trajetória percorrida, entre outros, né? E aí a gente traz um exemplo aí para você refletir. Imagine você, técnico de logística formado, trabalha em uma transportadora de alimentos onde necessita transportar a produção de cebola até o porto mais próximo. A primeira coisa que precisa saber é qual a distância entre os dois pontos, ponto A e ponto B. Para esse cenário, a gente vai utilizar, por exemplo, a cidade de Cabrobó, então também um abraço aí para o pessoal de Cabrobó, até o porto de Suape, localizado ali ó, no Cabo de Santo Agostinho, também um abraço aí para o pessoal do Cabo de Santo Agostinho. Então podemos usar dessa forma mais rápida o site, por exemplo, do Google, né? Para que ele possa fazer esse cálculo dessa distância, onde a gente vai saber qual é essa distância entre Cabrobó e Cabo de Santo Agostinho, e a gente traçar essa rota de uma maneira mais fácil. Qual o caminho melhor para ser utilizado? Aí vai vir outras questões que não envolvem a logística, mas questões, por exemplo, de pedágio, de qual estrada teria uma viabilidade melhor para esse caminhão. Mas perceba que o principal foco aqui é a unidade de medida, o quê? É a distância percorrida. É muito mais fácil hoje, é muito mais simples a gente conseguir ter essa informação de quantos quilômetros eu vou percorrer de o ponto A ao ponto B. Chegamos ao cálculo de cubagem, que na logística a cubagem ela é associado entre o peso e o volume da carga a ser carregada por uma transportadora, né, geralmente. Para calcular a cubagem é empregada a seguinte fórmula: a altura, a largura e a profundidade vezes o fator cubagem. Professor, que fator cubagem é esse? Calma aí que a gente já vai ver o que fator é esse. Então, ele é representado pela seguinte fórmula: A vezes L vezes P vezes FC. Nas operações logísticas, a cubagem ela é fundamental na identificação da capacidade de carga disponível em um veículo e a percepção de sua limitação em peso e volume, impedindo a sua ociosidade. Então vamos lá para um exemplo aí de cálculo de cubagem. Temos aí um volume com peso de 10 quilos. Imagine uma caixa e essa caixa pesa 10 quilos, tá? E ela está declarada da seguinte forma: ela tem 55 centímetros de altura, 25 centímetros de largura e 60 centímetros de comprimento, tá?
e a gente fez o cálculo da cubagem e chegamos aí a um resultado de 24,75 quilos. Vamos lá fazer essa conta. Primeiro eu tenho 55 de altura, 25 de largura e 60 de comprimento. A gente vai fazer o cálculo como? Todos esses números, antes de entrar na fórmula, você deve dividir ele por 100. Ou seja, só a gente colocar um zero aí na frente, tá? Onde tinha 55, 25, 60, a gente vai colocar 0,55, 0,25 e 0,60 e multiplicar todos eles. Então, 0,55 vezes 0,25 vezes 0,60 vezes, opa, apareceu aí de vermelho o número 300. Tá vendo que ele está de vermelhinho, está destacado? A gente vai ver o que é que representa esse 300 aí, tá? Então, vezes 300. Qual o número que obtivemos? 24,75. Então, observe que esse exemplo, caso a mercadoria fosse cubada, a ociosidade seria de 14,75, sem esse fator que nós utilizamos aí de 300, tá? Então, o fator cubagem, né, ele possui diferentes valores para outros modais, né? Pela razão de se tratar de equipamentos diferentes ou capacidade de carga e volumes diferentes. E tem aí uma tabelinha aí para vocês, tá? Essa tabela aí é padrão, toda transportadora utiliza esse tipo de fator. Por exemplo, o fator que eu utilizei, que é o número 300, é o fator de cubagem para o modal rodoviário. Então, eu vou pegar minha altura, minha largura, meu comprimento e vou multiplicar por esse fator que é 300. Assim eu vou ter o fator cubagem prontinho. Se eu fosse utilizar isso, por exemplo, no modal marítimo, perceba que esse número aí ele muda, ele é 1000, tá? Para o modal aéreo, esse transporte ele vai ser dentro do modal aéreo, ele muda também, ele já dá 166,66. Então, para cada modal, vamos ter um fator de cubagem diferente. Ou seja, o valor do frete também vai mudar, assim como o valor da ociosidade de um modal para o outro. Tá? Então, isso aí é muito importante que a gente tenha ele em mente quais são esses fatores, porque a depender do local, né, de transporte, se for marítimo, rodoviário ou aéreo, a gente vai saber exatamente qual é esse fator cubagem. E aí agora a gente chega num cálculo produtivo, né? Que também é muito importante dentro da nossa área. Então, na área de logística, os cálculos matemáticos, né, não são utilizados apenas para calcular a dimensão de uma caixa, como a gente viu agora há pouco. A distância entre dois pontos ou preço que foi cobrado pelo frete, mas também dentro da linha de produção, onde esses cálculos são imprescindíveis para reduzir prazos, custos, manuseios e assim como ampliar a lucratividade do negócio, ou seja, esse cálculo serve para dimensionar a eficiência da sua produção. Vamos para um exemplo prático aqui de cálculo produtivo. Suponha que tem uma fábrica que produza caixas de sapato e a produção diária seja de 500 caixas. Cada caixa ela contém 12 pares de sapato. E a pergunta é, quantos pares de sapatos são produzidos por dia? Então, veja, a gente tem uma situação, né, que pode ser uma situação real aí de produção, e a gente vai ter que usar o quê? A matemática para resolver essa situação. Vamos lá para os cálculos. Então, a produção diária da caixa, 500 caixas, pares de sapatos, por caixa, com 12 pares. Para calcular o total de pares de sapatos produzidos por dia, multiplicamos o número de caixa pela quantidade de pares por caixa. Total de pares de sapato, que seria produção diária de caixas vezes pares de sapatos por dia, onde a gente chega a esse cenário. Total de pares de sapato,
500 caixas vezes 12 pares, ou seja, temos um total aí de 60 mil pares de sapatos por dia. Então, essa é a produção daquela minha indústria. Então, nesse exemplo, né, a gente vai utilizar a operação de multiplicação para calcular o produto total de pares de sapato com a base na produção diária de caixas e na quantidade de pares, por exemplo. Então, perceba que isso daí pode me ajudar em quê? Por exemplo, de eu saber que se eu tenho 6 mil pares de sapatos sendo produzidos por dia, eu vou saber em uma semana quanto que eu produzo, em um mês qual seria a minha produção. Isso daí vai me nortear, né? Vai me levar a tomar outras medidas dentro da área de logística, como, por exemplo, a área de carregamento, a área de armazenamento, porque eu vou ter um número que eu vou saber se é compatível com aquilo que eu preciso para movimentar esses 6 mil pares, tá? Então, perceba como é de extrema importância os cálculos dentro da área de logística. Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais essa unidade. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham adquirido o aprendizado necessário. Tem muita coisa no seu e-book, confere lá, tem mais cálculos, tem mais informações, tá? E qualquer coisa a gente está disponível aí pelo chat, tá bom? Até mais, até a próxima.